No competitivo setor de telecomunicações, a NOS sempre se destacou pela inovação e a excelência em serviços. Mesmo para líderes de mercado, os desafios na área das TI são constantes. Hoje, vamos mergulhar numa história de sucesso da NOS, sobre como enfrentar desafios tecnológicos e encontrar soluções inovadoras. Olhando para o passado, quais são os principais desafios que a NOS enfrentou no que diz respeito à qualidade e automação de testes? Na NOS sempre houve aqui a necessidade, ou cedo tivemos a necessidade de automatizar de forma a tornarmos mais eficientes na nossa atividade. Tivemos aqui algumas experiências não bem sucedidas. Tentámos fazer aqui nos nossos projetos Waterfall, tentarmos automatizar a nossa regressão, mas tinha aqui um peso muito grande técnico de desenvolvimento. Tirava-nos aqui um bocadinho de agilidade face ao peso que essa manutenção tinha, por no fundo ter aqui uma grande separação entre a evolução funcional e de processos com o peso de desenvolvimento. E depois abandonámos essa estratégia. Mais tarde, com uma estratégia da NOS mais focada no desenvolvimento Agile, foi aqui há uns anos, volta de 2018, em que foram criadas squads Agile para desenvolvimento de produtos. Aí surgiu a necessidade óbvia que tínhamos que ter uma estratégia de automação de testes de forma a conseguir responder com testes em que uma metodologia Agile, em que de 3 em 3 semanas temos novas funcionalidades a testar e uma regressão crescente, não havia, ou seja, não era solução e não conseguíamos prestar um bom serviço com testes manuais e com uma regressão manual crescente. Pronto, e aí precisámos de procurar novamente uma estratégia. E como é que a integração do Testing On se alinhou com a estratégia geral da NOS e ajudou a superar esses desafios? Procurámos uma framework que conciliasse uma solução tanto para testes a portais, testes web, como para testes mobile, ou seja, testes a aplicações móveis. Pronto, teria que ser uma framework que encaixasse os dois temas, que nos prestasse uma solução para esses dois temas. O segundo ponto, para nós também era muito importante, tinha que integrar, ou seja, tinha que ser algo que não fosse só da equipa de testes, que não fosse só uma ferramenta técnica, tinha que ser uma ferramenta de apoio à decisão, no fundo para encaixar no dia-a-dia do trabalho das squads Agile. Por isso, para nós era fundamental que integrasse com o Jira, que é onde as squads estavam a construir o seu modelo de trabalho. Outro fator também que era um fator decisivo também na procura tinha que ser uma framework que aproveitasse o conhecimento e as skills funcionais das pessoas que estão nas squads, sejam eles testers, sejam product owners ou sejam mesmo os developers, de forma que qualquer pessoa com skills, ou seja, não precisava de ser um developer de automação, ou seja, que qualquer pessoa com skills funcionais pudesse aproveitar esses skills funcionais para automatizar testes. Pronto, tinha que ser uma framework que nos respondesse a esses requisitos. E quais os principais valores que o Testing On trouxe para a estratégia atual de testes da NOS? Com o Testing On, aqui o fundamental foi aqui em termos de usabilidade, ou seja, o Testing On permitiu-nos ter aqui uma camada de abstração entre o desenvolvimento de Selenium, ou seja, podendo programar por meio de keywords funcionais e facilmente compreensíveis, em que qualquer recurso com os conhecimentos funcionais consegue criar um algoritmo de teste
com base em keywords e com base nos seus conhecimentos funcionais. Na vossa perspectiva, qual tem sido a contribuição mais significativa do Testing On para nós? Aqui o fundamental tem sido o trabalho em conjunto, ou seja, a capacidade da nós com os novos produtos que aparecem e os novos desafios que surgem, ter a capacidade de contribuir e influenciar o roadmap de novas funcionalidades e de evoluções na ferramenta Testing On. Tivemos aqui algumas coisas que conseguimos antecipar, que, por exemplo, no início nós tínhamos laboratórios montados para fazer testes a apps, em que em suma tínhamos desktops com N terminais móveis ligados a desktops, em que o Testing On enviava, ou seja, fazia com que os testes fossem executados nesses terminais via esse laboratório montado. O que se verificou é que ao fim de 2, 3 meses os telefones estragaram-se todos, as baterias incharam e vimos que aquilo não seria uma solução. Rapidamente, em conjunto com a ferramenta, conseguiram implementar aqui uma integração com o nosso fornecedor de terminais na cloud, com a Sauce Labs, e deixámos de necessitar de fazer a gestão de um laboratório interno e começámos a ter sempre um leque de terminais disponíveis e sem qualquer esforço de manutenção. Tanto aconteceu com terminais móveis, como também aconteceu com portais web, testes a portais web, que inicialmente, quando implementámos a framework Testing On na NOS, usávamos servidores, desktops em VDIs, em máquinas virtuais para executar os testes, que também tinha aqui um peso a nível de suporte dos próprios servidores, que das próprias máquinas virtuais, que de vez em quando tinham que ser intervencionadas e tinha que ser feito restarts às máquinas, e também com a entrega e com a viragem para a utilização de browsers dockerizados em Docker, fez com que também mais um custo operacional de manutenção que nós tínhamos para conseguir ter um laboratório de testes funcional, foi algo que foi uma mudança radical em que deixou de haver necessidade dessa atividade. Pode destacar melhorias significativas, seja em termos de eficiência, qualidade, velocidade, que observou no ciclo de desenvolvimento desde a implementação do Testing On? Por exemplo, a regressão sempre foi uma componente muito importante da área de testes na NOS, ou seja, a regressão funcional. Antes da viragem da empresa para uma estratégia mais agile, não é? Com ciclos de desenvolvimento mais curtos, tínhamos ciclos de desenvolvimento mensais, em que tínhamos regressões mensais, e essas regressões mensais eram manuais. Tínhamos cerca de entre 1 a 2 semanas de freeze de software, em que eram 1 a 2 semanas por mês eram exclusivamente para testes manuais de regressão. Com a implementação do Testing On e com a redução destes ciclos de software, passámos a ter regressões semanais, em que uma grande cobertura desses testes que eram feitos de forma manual com uma equipa com alguma dimensão, que eram feitos por vezes em 2 semanas, são agora feitos em dia e meio e todas as semanas, de forma automática, com o recurso ao Testing On. Uma regressão 100% automática e recorrente. Como é que o Testing On contribuiu para aumentar a eficiência operacional no processo de testes na NOS? Aqui um bocadinho mais vocacionado a nível do Agile e nas squads. Aqui a estratégia que se fez é, por exemplo, durante o dia, o código e as alterações, sejam a portais ou sejam a webs, aos diferentes produtos que as squads estão a desenvolver, as alterações são implementadas e são instaladas, e existe muita instabilidade por vezes durante o dia com desenvolvimentos e pequenas alterações.
E aqui a melhor estratégia que conseguimos aqui com o apoio do Testing On é termos as nossas regressões mensais sobre produtos e apps a correr durante a noite e todos os dias nas reuniões daily feitas pelas squads, o tester consegue dar a visibilidade de qual é o status, ou seja, todas as noites corre uma regressão e todos os dias nas dailies ele consegue dar um status como é que está o determinado produto ou a app a um nível funcional, em que consegue logo mostrar todos os novos erros que surgem ou todos os novos erros que forem corrigidos, e na daily essa informação é logo passada e facilmente passada a toda a equipa, ou seja, as próprias squads adequaram-se a esta nova forma de trabalhar mais eficiente. E como é que o Testing On mudou o seu dia-a-dia de trabalho e a sua abordagem aos desafios de teste? Estes anos evidenciaram com os resultados e a visibilidade que tem existido transversalmente, não só na área de sistemas de informação, mas a nível da organização, porque, nomeadamente nas squads Agile, são squads que têm membros de várias direções da empresa e não só das áreas técnicas. E pela visibilidade, o que surgiu é que surgiram-nos novos desafios em que fizemos implementações de testes para servir a organização não só em testes a desenvolvimentos, mas também para outros objetivos. Por exemplo, neste momento estamos também com o Testing On a fazer testes recorrentes em produção, a monitorizar serviços de software as a service, ou seja, no fundo, de serviços que não estão alojados na nossa organização e que fazemos a monitorização por testes de Testing On. Fale-nos sobre a vossa experiência geral com a NOS. Que aspectos destacariam? Aqui da nossa experiência, o que destacamos, se calhar mais, é a visibilidade, ou seja, com o Testing On permitiu-nos dar uma visibilidade a todos os testes executados de forma transversal, não é? A todos os stakeholders, em que qualquer pessoa consegue ver os testes que foram feitos, conseguir seguir as navegações, ver os print screens de cada navegação realizada, seja, portanto, em squads, nos projetos waterfall, ou seja, qualquer stakeholder consegue ter acesso a essa informação. Muito importante foi os ganhos operacionais que tivemos com a evolução que foi feita, aqui com a passagem para execução em browsers containerizados em Docker e na passagem também para os Cloud Real Devices, a execução em terminais na cloud. E pronto, e aqui outro fator também muito importante foi aqui a estabilidade que conseguimos alcançar com as regressões aqui no produto Salesforce, que faz parte aqui da estratégia da NOS, aqui na passagem de uma série de processos para Salesforce, e na estabilidade que conseguimos alcançar com os testes automáticos na ferramenta, sobretudo aqui com o apoio na entrega de novas keywords específicas para a ferramenta Salesforce e que nos permitiu ter mais estabilidade, com menos manutenção nestes testes. Como vem o futuro da vossa parceria com a Noesis e o papel contínuo do Testing On na vossa estratégia de testes? Bastante promissor. Estamos aqui com bastante empenho e estamos aqui a implementar o GKE, Cloud Kubernetes Engine, para transitarmos aqui os nossos testes que são atualmente executados em browsers Docker e que vamos passar em browsers em Kubernetes. Pronto, isso vai nos permitir, cada vez que damos aqui uma alteração destas, cresce exponencialmente aqui a nossa capacidade ao nível de testes. Por exemplo, em regressões, em testes de regressão, que precisamos de
2 ou 3 horas para correr em 2 ou 3 browsers, com a possibilidade de usar aqui o Kubernetes da Google, vai-nos permitir aumentar o paralelismo de números de teste que corremos em sequência e tentar reduzir, imaginar uma regressão que corre em 3 ou 4 horas, tentar que ela corra em metade do tempo. Pronto, e com isso ganharmos agilidade para correr mais regressões e em menos tempo, mais rapidamente identificarmos os erros. Isso é algo que já está, que a Testing On já evoluiu e que nós já estamos a implementar e que queremos ter em breve a funcionar. Estamos também aqui a aguardar, entusiasmados aqui por uma nova evolução, que a Testing On, que está no roadmap da entrega da Testing On, que já vai usar aqui o GenAI, inteligência artificial, de forma a que consigamos ter aqui um self-healing de testes, ou seja, que os testes possam se atualizar e fazer manutenção de forma automática de determinadas evoluções dos sistemas. Qual seria a vossa mensagem para outras empresas que consideram a implementação de uma solução como o Testing On? Que é os principais conselhos, aquelas estratégias que nós seguimos e que achamos que foram diferenciadoras. Uma delas é a execução diária. Achamos que uma estratégia de executar diariamente testes, estar sempre a executar testes, é o que chamamos de continuous testing, faz com que aumente a fiabilidade dos testes e dá-nos maior confiança na abertura e é mais fácil reportar defectos, sabendo que num determinado dia, a uma determinada hora, o teste correu com sucesso e passado 5 horas, 8 horas, voltou a ser executado e o teste falhou. É muito mais fácil com esses argumentos justificar e conseguir passar, ou seja, dar maior fiabilidade a um teste que estamos a reportar. Também para uma boa eficácia dos testes, algo que também achamos que foi algo que fez diferença, foi o envolvimento de todas as equipas de desenvolvimento nesta estratégia de automação e a sensibilização das equipas de desenvolvimento para entregarem portais e aplicações automation friendly, ou seja, estas ferramentas de automação dependem da identificação dos objetos, não é? E da estabilidade dessas identificações e com a partilha destes objetivos com as equipas de desenvolvimento fez com que em conjunto conseguíssemos assegurar que cada vez que existe um novo botão, uma nova caixa de texto, todos eles, existe também uma preocupação das equipas de desenvolvimento em entregar código que esteja bem identificado e que seja fácil de automatizar e que gere estabilidade nos testes automáticos. E por último, que também, tal e qual como os outros, achamos que é fundamental, é a visibilidade, não é? Ou seja, garantir que os testes é algo que serve todos e que está disponível, e os resultados dos testes é algo que está disponível para todos os stakeholders. Todos os stakeholders conseguem ter visibilidade dos print screens, dos resultados dos testes que correm bem, dos testes que correm mal. Conseguem, inclusive, existe abertura para qualquer stakeholder que queira automatizar um teste para poder automatizar o seu teste, ou seja, tanto na utilização dos resultados do Testing On como a criar novos testes. Portanto, acho que são assim os pilares que podemos partilhar. A história da NOS com o Testing On é um exemplo brilhante de inovação e melhoria contínua. Junte-se a nós nesta jornada de transformação digital e descubra o que o Testing On pode fazer pela sua empresa.